Olá, tudo bem? Nós vamos conversar agora com o Rodney Repulo, que é CEO da Magic Software, uma desenvolvedora de plataformas de integração e desenvolvimento de aplicações empresariais. A ideia do bate-papo aqui é conversar um pouco sobre essas ferramentas low code, sem código, que está em alta, muita gente está usando, muita gente está falando, mas não é uma coisa nova. E o Rodney vai explicar um pouco o histórico dessa história. Tudo bem, Rodney? Tudo jóia, William, contigo, tudo bem? Tudo bem. O low code não é coisa nova. Quando é que surgiu o low code? Bom, William, o no-code, o low-code, né, como o que mais a gente ouve, né, na verdade é low-code, né, que é o baixo código, é um conceito bem antigo, tá? Bem antigo. E desde que a gente começou a trabalhar com programação, né, com desenvolvimento de sistemas, as empresas vêm buscando uma forma de simplificar esse trabalho, porque é um trabalho muito braçal, muito grande você desenvolver sistemas baseados em código, então sempre existiu a procura por ferramentas que simplificasse esse trabalho e diminuísse a necessidade de codificação, né? A gente pode até dar como exemplo as próprias planilhas eletrônicas como precursores do low code, né? Desde dos primórdios ali anteriores ao Excel, né? Que eu acho que foi o que o pessoal mais conhece aí no mercado, mas existiam precursores deles, né? Das planilhas eletrônicas já vieram, vamos dizer assim, com esse conceito de low code. No que diz respeito à linguagem de programações ou ferramentas para desenvolvimento de sistemas corporativos mesmo, a Magic Software já está no mercado há mais de 35 anos. Né? Já tem alguns anos que eu venho falando 35 anos, já deve estar próximo dos 40 já. Ele é bicho de 82, né? Isso. Né? Então são quase 40 anos e a empresa nasceu, na verdade, da construção de uma ferramenta que na época se chamava RAD, né? Que tinha o mesmo princípio, ou seja, o rápido desenvolvimento de aplicações. E é rápido porque você escreve menos, né? Então o conceito de low code já existia desde então, né, nesse tipo de plataforma, e ela vem evoluindo com o tempo, ela sempre teve o seu valor, né, para as empresas que a adotaram, mas a gente sempre teve uma, uma competição, né, com linguagens de programação mesmo, high code, vamos chamar assim, né, do mercado, mas com o passar dos anos, isso vem as dificuldades que o mercado vem tendo, né, em termos de mão de obra, de escassez de mão de obra, de necessidade de respostas mais rápidas para o mercado, de budgets, né, de orçamentos menores para projetos. Tudo isso vem forçando cada vez mais a importância do low code para atender as demandas aí de mercado, né? Então, a Magic sempre se posicionou nesse mercado de low code, né? Se assim a gente definir aí desde o início, né, da sua plataforma. E com o tempo ela até criou uma plataforma de integração, além da plataforma de desenvolvimento, que é mais conhecida, ou pelo menos é a mais antiga, né, do portfólio da Magic. Ao longo dos anos, isso já tem 20 anos também, né? Na metade do caminho da Magic, ela criou a ferramenta de integração, e essa sim a gente até considera ela como no-code, porque você executa uma integração 100% sem botar a mão em código, né? Só lidando com expressões como um Excel, né? Já que eu dei o exemplo do Excel, você pode usar expressões na hora de fazer as transformações de dados que você vai integrar, mas toda a integração você faz visualmente através de conectores prontos, com lógicas encapsuladas,
Então, essa parte de integração a gente também já evoluiu para o no-code, né? E na parte de desenvolvimento, a gente tem aí uma ferramenta de baixíssimo código, né? É um low-code bem poderoso, vamos dizer assim, que hoje tem ajudado a muitas empresas aí a desenvolver sistemas empresariais de grande porte, enfim, nas mais diversos ramos de atividade, né? Aí você fala em ferramenta rápida, e a gente tem nos últimos anos aí uma expansão aí das metodologias ágeis, né? Quer dizer, essa coisa de entregar rápido, responder rápido. Qual é a relação que uma ferramenta low-code ou no-code tem com essas metodologias? Total relação, William, porque, inclusive, desde que surgiram aí as primeiras iniciativas aí, dessas metodologias, ainda lá nos anos 90, que eu me recordo, né? Pode ser que tenha surgido antes, mas as primeiras iniciativas a gente sempre teve, sempre foi uma grande opção naquilo que a gente chamava de prototipação, né? Antigamente você falava de prototipação, de apresentar rapidamente para o usuário, para ele ir enxergando aquilo que está sendo desenvolvido, para ele já ir interagindo e já ir demandando alguma coisa. E por mais que isso fosse contra, né, aquele conceito de não, temos que definir a coisa de uma forma 100% desde o início, para ir construindo a aplicação de acordo com aquela especificação inicial, sempre se mostrou ser uma forma mais eficiente se você olhava o tempo, né, que você gastava para desenvolver o sistema e a satisfação, né, que o cliente tem ao final, sendo que ele conseguia interagir durante as fases para chegar no resultado que ele quer, né? E não simplesmente ter uma ideia no fim e receber alguma coisa pronta lá no final, sem saber exatamente se aquilo ia atender ele ou não, né? Então, as ferramentas RAD, né, ou low-code agora, elas sempre foram um aliado muito forte dessas metodologias, né? Então, e a gente vem com essa digitalização acentuada, né, dos chamados negócios, pequenas empresas surgindo, um cara abrindo um negócio aqui, montando uma loja virtual, e a gente tem aí o exemplo de no-code, esses templates, onde você vai lá e cria um site. E aí me fez lembrar, rapaz, olha só, do front page, que era assim, você arrastava lá e montava lá um site. Não era bem um template, né? Você tinha que ir brincar com alguns códigos ali e tal. Mas quais os exemplos que você vê hoje de no-code para o camarada lá na ponta que vai iniciar o negócio? Todas essas ferramentas, né, novamente, igual eu comentei no início, que simplificam o trabalho do desenvolvimento, elas estão categorizadas como low-code ou no-code, né? O front page que você citou é um exemplo, e a gente pode, né, trazer isso para os dias atuais no WordPress, né? O WordPress é um framework de construção de sites, de construção de blogs, que qualquer usuário final consegue ali configurar o seu blog, baixar plugin, configurar o plugin, né, dar a cara para o seu site e sair usando, né? E construir uma solução baseada naquilo que ele desenvolve. Então, esse conceito ele também se aplica a esse parque de ferramentas. E tem outros, né? Outros grupos de ferramentas, como ferramentas de BPM, de workflow, que também se caracterizam por no-code, né? De você criar, automatizar processos, né? Cuidar de alguns processos através de soluções que você cria através dessas ferramentas. E hoje em dia, até algumas soluções, né? Alguns ERPs, né? A gente mesmo, dentro do nosso nossa base aí de parceiros, né? A gente tem Ecossistema, palavra bonita, ecossistema. Isso.
No nosso ecossistema, aí a gente tem um dos maiores parceiros nossos é a Cigan, software de gestão, que é um dos 5 maiores ERPs do Brasil, e ela hoje, né, ela valoriza muito esse aspecto do low-code aí no seu sistema, e ela já se considera que, através do low-code, ela criou um ERP no-code. Por quê? Porque o próprio cliente, sem codificar, mexe nas telas, mexe nos layouts de relatório, cria visões de dados, mexe ou seja, o próprio cliente ele adapta a sua solução, né, através da tecnologia que a Magic proporcionou para esse parceiro. Ele criou um sistema que, para o usuário final, ele consegue adaptar aquilo para o seu negócio sem codificar. Então, ele entrega um no-code na ponta ali, através de um sistema, né? Então, é um conceito bem forte aí que a gente tem visto no mercado nos últimos tempos, né? Esse no-code que entregue lá para o usuário do ERP é baseado no Magic. Sim, é baseado no Magic. Então, a Magic fornece o framework de desenvolvimento, eles constroem uma solução de forma que, para o usuário final tem aí a possibilidade de customizar a sua solução para o seu próprio uso, sem a necessidade de código, né? Por exemplo, hoje, a plataforma de desenvolvimento da Magic, ela entrega para os seus desenvolvedores a possibilidade deles customizarem a tela sem colocar nada na sua programação, ou seja, a própria plataforma que chega para o usuário final, né, que é o módulo de execução da solução, já vai com essa funcionalidade. Lá na ponta, o cliente mexe no layout da tela, esconde campo, muda a cor, muda a fonte, faz toda uma mudança de layout de acordo com as necessidades dele, sem o desenvolvedor se preocupar com esse tipo de coisa, né? Então, isso é uma característica que a própria ferramenta já entrega para a solução que chega para o usuário final. Isso significa redução de tempo e quebrar a dependência do pessoal da TI para mexer, aí entra na fila e vai embora, né? Exatamente. Né? Evita o envolvimento da TI do cliente, evita o envolvimento dos desenvolvedores do parceiro, né? da software house. Enfim, a gente chama normalmente de lógicas encapsuladas ou complexidades encapsuladas, que a gente entrega isso dentro da plataforma, dentro do nosso módulo de execução, que facilita muito e agrega valor para a solução, né? Facilita muito o trabalho do desenvolvedor e entrega valor ali na ponta para o cliente final. Tá. Né? A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre lógica de programação, porque a gente, há um bom tempo, para ser desenvolvedor de sistema, precisa aprender, antes de mais nada, a lógica da programação. Como é que é a situação disso hoje? Precisa? Sim, lógico que sim. Exatamente, não perdendo a piada, né? É lógico que sim. Assim, a lógica de programação a gente vai precisar de qualquer jeito, ou seja, essa inteligência que o desenvolvedor precisa ter, ele vai precisar continuar tendo, mesmo seja com high code, no code, low code, ele vai precisar da inteligência de qualquer jeito, da lógica de qualquer jeito. Ou seja, a lógica do que tem que ser feito, ela é a mesma, é exatamente a mesma. Agora, o que muda é o como fazer, né? O que muda é o como fazer. Se você tem uma linguagem de programação de código, você precisa de um desenvolvedor que vai ter que conhecer muito código para poder pegar todas as letrinhas lá e criar o sistema. No caso de uma ferramenta, e não errar uma vírgula, porque na hora da execução, qualquer vírgula errada, né, você tem problemas e volta para a programação, volta para o código para procurar essa vírgula que você esqueceu, né? Hoje até existem alguns facilitadores para isso, mas no passado se sofria muito
com esse tipo de coisa, né? Mas numa ferramenta low-code, esse trabalho é facilitado. Então, assim, a loja ela continua existindo. Algumas questões como essa que eu comentei de como alterar um layout de tela, né? O desenvolvedor não precisa se preocupar com isso. Ao final, o que isso acarreta, William? A gente considera que o desenvolvedor Magic, né, falando da plataforma Magic, né, como exemplo de low-code, a gente considera que o desenvolvedor Magic ele acaba tendo um nível mais alto de conhecimento na parte de negócio, né? Uhum. Porque a ferramenta permite ele conhecer mais do negócio, ele interagir mais com as pessoas de negócio, discutir negócios para depois implantar aquilo no sistema, né? na codificação low-code. Né? Por que isso não acontece com o high-code, né? Com os desenvolvedores? Porque é humanamente impossível você conhecer de codificação e de negócio. Né? Fica sendo uma coisa assim, só para super-homens. Né? Ou para estagiário, lembra aqueles currículos de estagiário? Mas mesmo assim, né, é arriscado. E a quantidade de super-homens ela é limitada, né? Então, assim, não tem tantos super-homens assim. Então, assim, para a gente lidar com pessoas normais, né? Não dá para a gente imaginar que a gente vai ter gênios que vão saber de código e vão saber de negócio, né? Essas pessoas estão escassas no mercado. Então, o low-code ela permite que você desenvolva as pessoas mais com conhecimento mais de negócio, porque a parte de implantar aquela lógica ela é facilitada e ele não precisa ter aquele grau de conhecimento de codificação, né? Então, quando a pessoa está ligada, a solução está ligada à codificação, você precisa ter o papel do analista de negócio, analista de sistema e o codificador e o programador. Né? Você tem a figura dessas duas pessoas de forma muito clara. Alguém que pensa no negócio, desenha como aquilo tem que ser feito, e um que vai lá e desenvolve, e só codifica. Eu lembro de mais dois personagens nessa história. O camarada que vai revisar o código e depois fazer o teste do software para ver se ele funciona direito. Né? Exatamente. Esses são consequências aí de benefícios do low-code também. Né? Eu queria voltar um pouco na lógica da programação, se você lembra de algum exemplo para deixar bem especificado como é que ela é necessária para resolver um problema. Então, Williams, assim, se você for fazer um desenvolvimento de código, você abre uma página em branco, né? Então, você tem ali uma leitura de uma base de dados que você vai manipular, enfim, que você vai desenvolver aquela lógica, e você tem que saber de cabeça toda a sintaxe que você vai escrever ali, qual código que você vai colocar, como que você faz um loop, como que você trata aqueles dados. Então, você parte de uma página em branco e começa a escrever um código, né? No caso de uma plataforma de low-code que já vem com essas questões encapsuladas, dando como exemplo o Magic você desenvolve preenchendo tabelas, né? Que é bem próximo desse conceito dessa analogia que eu falei do Excel, né? Então você vai lá e você já tem o loop já feito, então você já vai lá, já coloca assim, qual a base de dados que ele vai tratar, qual o filtro que você vai usar para filtrar naquela base de dados, que condição que você vai avaliar, que ação você vai tomar. Então, tudo isso já tem os lugarzinhos prontos para você já só ir preenchendo tabelas. Enquanto numa codificação, você tem que escrever todo o código ali num formato de texto para desenvolver a lógica que você quer. Então, nesse ponto, a lógica de programação é a mesma, né? Só que num você tem mais trabalho e outro você tem menos trabalho. Assim, é simples assim, né?
o grau de dificuldade de você implantar as coisas é onde está a diferença, né? Tá. E aí você falou mais trabalho, menos trabalho, vamos falar do profissional, né? O camarada lá que desenvolve e mexe nisso aí. O cara está acostumado a desenvolver milhões de código, aí surgem as plataformas com menos código. Como é que é como é que ele se relaciona com isso e quais as vantagens que essas ferramentas têm para o profissional? Então, esse é um ponto, valor e, vamos dizer assim, emprego, vamos lá falar de emprego, né, de oportunidades. Isso é importante, né? Mas não falta para nenhum dos dois, tá? Eu acho que os dois estão muito bem servidos, né? Tanto quem vai mexer com código, como quem vai mexer com uma plataforma de low-code. Hoje tem uma carência de profissionais de TI que é muito alta, né? Então não faltam oportunidades para todos. O que eu vejo de diferencial é a qualidade de vida, né? Vamos entrar um pouquinho por esse lado, né? Ou seja, você com uma ferramenta de alta produtividade, você entrega mais rapidamente as coisas, você entrega os valores, né, mais rapidamente, você executa as coisas com mais rapidez, isso traz uma satisfação maior para o profissional, você entrando mais nessa área de negócio, você lida com pessoas, né, que vão estar falando de negócios, que de certa forma é o objetivo final, né, de um sistema, melhorar processos, facilitar o trabalho das pessoas, criar soluções. Então, você tendo conversas com esse nível de pessoas, você se valoriza mais. E esse conhecimento é um conhecimento útil para qualquer ferramenta, né? Mesmo que depois você volte para o high code, você já vem com uma bagagem do low code e da parte de negócios que com certeza vai ser muito útil para o desenvolvimento de código também, né? E se você trafegar entre outras plataformas de low code, né? E aí também abrindo um parênteses, né? Essas plataformas são muito mais fáceis de se aprender, né? Então elas têm uma curva de aprendizado muito mais suaves e muito menores, né? Então você forma uma pessoa em Magic em poucas semanas e poucos meses, né? Enquanto que um programador Java você precisa de anos para formar um bom programador. Então você pode trafegar de uma ferramenta para outra e levar essa bagagem de conhecimento de negócio, de lógica de programação, de metodologia de trabalho. Então você trafega entre essas plataformas de low code com muita tranquilidade, né? Então, do ponto de vista de empregabilidade, né, de oportunidade, de carreira, a plataforma de low code, eu acho que ela traz grandes vantagens do ponto de vista profissional para as pessoas que forem adotar, né, que adotarem essa tecnologia como ferramenta. Né? Você comentou aí do camarada voltar para o high code, né? Você lembra de algum exemplo que não vai escapar do high code? A questão não é muito não dá aqui, vamos fazer aqui. A questão não é bem essa, porque a ferramenta tem um propósito, né? E se você chegou em alguma limitação da ferramenta, não é porque a ferramenta é limitada, é porque você escolheu a ferramenta errada, né? Esse é a minha visão, né? Ou seja, a Magic ela tem uma ferramenta hoje que se propõe a fazer soluções para negócio. E nesse ponto de vista, ela não tem limitação alguma, né? Não existe limitações no sentido do que você pode fazer para atender um negócio. Agora, se você quiser desenvolver um jogo, né? Se você quiser desenvolver alguma coisa que vai interfacear com uma máquina, né? Inteligência artificial, você está falando? Né? Bem baixo nível, né? Do ponto de vista técnico, né? Falando do ponto de vista técnico, você necessita desenvolver em high code,
né? Mas aí é uma questão de aplicação. Para isso você usa high code, para isso você usa low code. Cada uma tem a sua área, né? E se você souber escolher a ferramenta, você não vai esbarrar em nenhuma limitação, porque se você escolher corretamente, ela não vai trazer nenhuma limitação durante o caminho que você estiver utilizando, né? A gente falou aí que, por exemplo, a ferramenta Magic, ela tem lá quase 40 anos, né? Quer dizer, ela vem evoluindo, né? Até onde você acredita que ela vai poder chegar? A gente costuma classificar a nossa tecnologia como tecnologia prova de futuro, né? E essa é uma... E isso a gente consegue provar que ela é a prova de futuro falando com quem usa ela há 20, 30 anos. Sim. Eles são testemunhas de que a Magic ela realmente entrega uma tecnologia à prova de futuro. Porque essa é uma outra vantagem que o low code traz, né? Porque o low code, você desenvolve numa linguagem de metadados, ou seja, numa camada de abstração, né? Então, não é que não exista código, existe o código, mas não é você que faz, é o desenvolvedor né, o pessoal da Magic que desenvolve o código que tá rodando lá aquela lógica que você desenvolveu. Então, aquela lógica de programação, ela existe. Só que quando a gente, por exemplo, há 30 anos atrás, a gente desenvolvendo um sistema, a gente estava desenvolvendo para o DOS, né? Depois veio o Windows, depois veio o web, depois veio o mobile, né? Então, aquela lógica de programação que foi desenvolvida em DOS está rodando hoje num dispositivo móvel, né? Então, nesse sentido que a gente coloca aqui que a tecnologia é a prova de futuro, porque a gente consegue trazer aquela unidade lógica que foi desenvolvida há 30 anos atrás para ser executada hoje numa nova tecnologia que há 30 anos atrás não sabia que ia existir. Ninguém imaginava há 30 anos atrás que a gente ia ter um iPhone, um Android aqui para um celular que a gente executasse aplicações gráficas, né? Então, a gente não sabe o que vai ser inventado, mas aquilo que foi inventado, a Magic desenvolve uma camada de execução daquela lógica de programação que você está investindo todo o teu esforço hoje, né? Então, com isso, você consegue levar essa unidade lógica que você desenvolveu para ser executada em alguma coisa que vai ser criada no futuro, mas a gente não sabe ainda qual vai ser, né? Então, nesse sentido que a gente fala... Por isso que a gente fala que a gente é a prova de futuro, né? E isso é muito importante, Williams, porque a gente que está já no mercado, né, há algumas décadas, nós vimos muitas empresas que apostaram em tecnologias que ficaram pelo caminho e tiveram dificuldades, né? Ou algumas fecharam, algumas não deram conta de migrar seus sistemas, algumas ficaram na mão de alguns fornecedores e, com isso, ficaram pelo caminho. Ou espetaram pedacinhos, né? Exatamente, né? Então, o fato da Magic continuar existindo durante tanto tempo, continuar dando essa solução durante tanto tempo, mostra, vamos dizer assim, que o modelo de negócio está correto, né? Que o desenho dessa solução que foi feita há 40 anos atrás foi acertado, né? Que quem teve a visão de criar essa ferramenta estava tendo uma visão correta de futuro, né? E principalmente o modelo de negócio é um modelo sustentável que não dá espaço, vamos dizer assim, para no meio do caminho a gente quebrar e deixar os usuários, os clientes na mão, né? E forçá-los a mudar de tecnologia de uma hora para outra. E fazer tudo de novo, né? E fazer tudo de novo, né? Tá. Então, eu acho que esse é um ponto importante também. Essa característica de ser a prova de futuro é um ponto importantíssimo. Tá bom, hein? Quem sabe no futuro a gente vai voltar a falar aqui e contar outras histórias, né? Vamos rever esse vídeo.
Tá bom, vamos ver o que é. Rodney, obrigado. Valeu. Legal. Aprendi, sempre aprende. É jornalista, Sempre sempre aprende aprendo. alguma coisinha, né? Isso é muito legal. Muito obrigado. Joia. E na próxima a gente vê o que acontece. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Um abração. Tchau, tchau. Então tá bom. Obrigado. Tchau.